Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET volume 3 do primeiro ano do ensino médio da disciplina de Química. Atividade 1. O metal alcalino grupo 1 de maior raio atômico é. Então, primeiro passo, nós devemos saber onde é o grupo 1. O grupo 1, na tabela periódica, ele está localizado aqui com os elementos hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, vemos que o último elemento químico que está aqui mais embaixo é o frâncio. Ele está no sétimo período. Aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período. Então, o raio atômico do frâncio, ele possui o maior valor. Então, o frâncio, entre esses elementos químicos, é o que vai possuir maior raio atômico, porque o raio atômico ele cresce de cima para baixo. E no período, ele cresce da direita para a esquerda. Então, grupo 1, o maior raio atômico é do frâncio, o último aqui dessa coluna. Alternativa correta, a letra E. Atividade 2. A ordem crescente de energia de ionização para os elementos sódio, potássio e cloro é. Então, sódio, potássio e cloro, nós vamos localizar ele na tabela periódica. Então, vamos procurar ele. Aqui eu tenho o sódio, aqui eu tenho o potássio e aqui eu tenho o cloro. Então, a ordem crescente de energia de ionização, a sequência correta vai ficar potássio, depois sódio e depois o cloro. Porque a energia de ionização, ela cresce aqui, ó, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, voltando aqui para a questão, eu tenho aqui, ó, a ordem crescente é de baixo para cima e da esquerda para a direita, ficando potássio, depois sódio e depois cloro. Atividade 3. A tabela a seguir mostra a primeira, a segunda e a terceira energia de ionização do carbono e do berílio em elétrons volt. Sobre isso, responda. Então, aqui temos a energia de ionização em eletronvolt para o carbono e para o berílio. Ou seja, a primeira energia de ionização do carbono é 11,3 e do berílio 9,3. A segunda energia de ionização do carbono 24,4, berílio 18,2 e a terceira energia de ionização 47,9 do carbono e 153,9 do berílio. Agora vamos para as perguntas. Letra A. Qual dos elementos necessita de mais energia para que os dois elétrons mais externos sejam removidos? Nesse caso, vai ser o carbono, ou seja, a quantidade de energia que é maior, nesse caso, para tirar dois elétrons é do carbono. Eu vou mostrar na tabela para vocês, porque é o carbono. E letra B, qual dos elementos necessita de mais energia para que os três elétrons mais externos sejam removidos? Nesse caso, a quantidade maior de energia para poder tirar os três elétrons mais externos é a soma da primeira, segunda e terceira energia de ionização. No caso, a energia mais alta vai ser o berílio. A letra A, a resposta correta é o carbono, pois somando aqui a primeira e a segunda energia de ionização do carbono, 11,3 mais 24,4, eu vou ter 35,7, que é uma quantidade de energia superior à do berílio, se eu somar aqui o 9,3 com 18,2. Então, do carbono é maior. A letra B, para poder retirar 3 elétrons, então a primeira, segunda e terceira energia de ionização eu somo. A do berílio eu vou ter aqui 181,4. Enquanto somando esses três valores aqui, eu vou ter um valor inferior a 181,4. Atividade 4. Na tabela a seguir, os símbolos dos elementos químicos foram substituídos por letras do alfabeto.
Então, aqui eu tenho como se fosse a tabela periódica e algumas letras A, B, C, D, E, F, G. Alguns elementos estão aqui representados de forma genérica por letras do alfabeto. Agora, com base nas propriedades periódicas, responda às questões. Qual elemento tem maior raio? Então, o elemento que possui maior raio atômico é aquele que está localizado aqui mais para o lado da esquerda e mais localizado para a parte inferior do lado da esquerda. Então, aqui, ó, da esquerda, da direita para a esquerda, é daqui para cá. E de cima para baixo, eu tenho daqui para cá o elemento químico A. B. Qual elemento tem maior energia de ionização? A energia de ionização, ela aumenta de baixo para cima, nessa direção, e da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita. Nesse caso, analisando os elementos que estão mais para o lado da direita, mais para o lado superior, eu tenho a letra F. Qual elemento do quarto período é o mais eletronegativo? Então, o quarto período eu tenho aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto período. No quarto período eu tenho aqui representando dois elementos químicos genéricos, que é o C e o E. Então, entre esses dois, eu devo analisar que os elementos eletronegativos, eles crescem da esquerda para a direita. Então, esse é o menor e esse é o maior. Então, o mais eletronegativo é o elemento E. Qual metal alcalino terroso tem maior afinidade eletrônica? Então, se eu for analisar, o grupo 1 são os metais alcalinos, o grupo 2 são dos metais alcalinos terrosos. Então, metais alcalinos terrosos eu tenho só B e C. E olhando o sentido que possui a maior afinidade é de baixo para cima. Então, da ponta da seta acima significa que eu tenho maior afinidade eletrônica. Cresce da esquerda para a direita, nos períodos, é da esquerda para a direita, ou seja, do lado da direita os elementos possuem maior afinidade eletrônica e os elementos crescem a sua afinidade eletrônica de baixo para cima, ou seja, os elementos que estão mais na parte superior, eles possuem maior afinidade eletrônica. Então, entre B e C, o elemento B possui maior afinidade eletrônica. Pessoal, finalizamos aqui a correção de mais uma semana. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas correções. Até mais, fiquem com Deus.